Olá, bom dia. Bem-vindos aqui a mais um Café Astrológico. Hoje o tema que vamos tratar são dos desafios entre as gerações. Provavelmente você trabalha em algum lugar onde pelo menos 3 gerações convivem, né? Os baby boomers que nasceram, né, entre 46 e 64, a geração Z, a geração X, a qual eu pertenço, que a separação é entre o nascimento é de 65 a 80, a geração Y, que nasceu entre 1980 e 1995, e a geração Z, que nasceu de 95 até 2010. E estamos aí com a geração Alfa nascendo, né, de 2010 para cá. Essa geração é chamada de geração Alfa. Então essa separação por idade é uma separação que se fala muito no mercado, quando se fala dos conflitos entre as gerações, se fala das características de cada uma delas. Mas eu quero compartilhar com vocês que isso é um pouquinho mais complexo. Separar por idade ainda é muito superficial. Por quê? Porque tem pessoas que são da geração Baby Boomer que estão antenadas com as tecnologias novas, estão acompanhando a transição dos tempos. Eu posso dar 2 exemplos pessoais para vocês. Meu avô tá com 100 anos e ele manda todo dia WhatsApp no grupo da família, falando qual que é o santo do dia, desejando bom dia, lembra do aniversário de todo mundo, netos e bisnetos. E a minha mãe também é uma baby boomer aí, ela nasceu em 50, e ela acabou essa semana mesmo, mandou pra gente no grupo da família uma imagem de Jesus com os cordeiros, né, o pastor, que ela criou com inteligência artificial. Então ela aprendeu, né, meu irmão ensinou ela a usar o Bard, essa tecnologia. Então ela escreveu o que ela queria e foi gerada a imagem. Então ela compartilha no grupo da igreja, no grupo de oração dela, as imagens que ela criou por inteligência artificial. Por isso que essa separação por idade não é por idade, na verdade. A gente poderia dizer que esse conflito geracional é por mentalidade. Uma mentalidade, então podem ter jovens velhos e velhos jovens, jovens jovens e jovens velhos. Então, o que a gente vai conversar aqui um pouquinho o tema que eu escolhi hoje pra gente conversar é pra gente entender essa mentalidade. Porque é lógico que a gente é moldado aí pela estrutura que a gente tá, pela cultura, pela família que a gente nasceu, pelas condições que nos foram dadas. E isso é tão impactante que até mesmo numa mesma família, com o mesmo pai, mesma mãe, tem diferença entre irmãos pela ordem onde que eles nasceram, a situação econômica que estava vivendo a família naquele momento, os desafios. Então, é algo um pouquinho mais complexo do que a gente ver a data de nascimento e falar que geração que você é e te definir por isso, tá bom? Então, o que eu queria trazer aqui? Uma perspectiva um pouquinho mais ampla. Lógico, a gente está falando de geração e a geração tem os acontecimentos, um contexto sociopolítico, financeiro, que impacta a percepção de mundo, a forma de interagir, o que valoriza. Então, eu queria contar essa história para vocês, a história dos ciclos planetários. E um planeta legal da gente falar isso é Plutão. Plutão é o último planeta do Sistema Solar. Os astrônomos até consideram que ele nem é um planeta não, mas ele não liga, ele não tem problema com rejeição, ele age de uma forma muito contundente na nossa vida. Quem já fez o mapa natal comigo sabe que quando a gente analisa o mapa pessoal, a gente não dá bola para o signo dos planetas transpessoais ou geracionais, que são quais? São Urano, Netuno e Plutão. Mas quando a gente olha em termos de para onde está indo a humanidade,
para um contexto mais um pouco maior do que a nossa própria vida, a gente tem que olhar os signos e eles dão muitas informações pra gente. Isso que eu queria compartilhar com vocês à luz dessa análise das gerações, pra gente até compreender melhor os baby boomers que a gente convive, no meu caso, né, a geração X, que eu faço parte, a geração Y, os millennials, né, a geração Z, que já são os nativos digitais, e provavelmente nossos filhos aí, que são alfa, né, são a nova geração. Vamos entender um pouquinho mais a respeito disso pela passagem, então, de Plutão pelos signos. É muito interessante esse estudo que eu fiz e eu acho que vocês vão gostar aí do que eu vou compartilhar com vocês agora. Plutão é um planeta, então, ele tem um ciclo de mais ou menos 20 anos e é um ciclo irregular. Ele tem uma órbita irregular. Então, às vezes ele está andando mais perto da órbita, né, elíptica, às vezes está distante. Então, é mais ou menos 20 anos, mas tem alguns signos que ele fica 15, alguns eles ficam 20, 25. Então, isso é variável. Então, quando a gente pega as efemérides, que são o quê? São os dados astronômicos, né? Todos esses dados são medidos. A órbita dos planetas é conhecida, a gente sabe por onde está passando cada planeta em cada momento. A gente pode fazer isso para o futuro, por isso que é possível fazer previsões, ou saber para onde está caminhando a humanidade, e olhar o passado, e ver os padrões que aconteceram em épocas marcantes da humanidade. O que estava acontecendo, a gente consegue fazer esse estudo, tanto regressivo quanto progressivo. Plutão, na época dos baby boomers, baby boomer, então, é depois da Segunda Guerra Mundial. De 46 a 64 é um período que é considerado aí, né, para quem estuda esse tema das gerações. O que estava acontecendo? Plutão estava em qual signo nessa época? Quando estava bem depois da Segunda Guerra Mundial, aliás, na Segunda Guerra Mundial, Plutão estava passando em Leão. O que é Leão? Qual que é a simbologia de Leão? Leão é grandeza, é grandioso. Leão é um signo de fogo. Imagina uma fogueira no meio do pátio da festa de São João. Tem que ser vista, né? Então, Leão trouxe uma visibilidade para os assuntos de Plutão. O que Plutão traz de simbologia? Plutão traz transformação. Todas as grandes transformações da humanidade, lógico, vêm dos outros planetas também, mas Plutão traz uma ênfase de, olha, a gente precisa reformular essas questões, precisa eliminar algumas coisas que não estão funcionando mais e trazer novas perspectivas. Então, todas as grandes crises que a gente enfrenta, pessoais ou mesmo como humanidade, tem esse papel de Plutão. Essa morte, que pode ser um significado de Plutão, é uma morte do antigo, porque se a gente precisa ir para frente, a gente vai precisar destruir algumas estruturas que não servem mais. O que estava acontecendo, então, logo depois da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, Plutão ficou em Leão de 39 até 56. Muitos homens morreram na guerra, então muitas famílias tiveram que criar os filhos, né? Muitas mulheres criar os filhos sem os pais. Então essa ausência dos pais foi algo marcante aí da perda, né, de tantas vidas na Segunda Guerra Mundial. E se a gente pensar nesse leão que quer aparecer, quer fazer coisas grandiosas, imagina, assim, infelizmente, o lado grandioso negativo, né? Mas foi a época das as bombas atômicas, que esse formato do cogumelo é um formato plutoniano, o Holocausto, né? Quantas milhões de vidas foram tiradas aí de uma forma abrupta e, enfim. Nessa época também começou a popularização da televisão. E várias coisas, várias mudanças foram vistas, né, na estrutura da sociedade.
Então, já falei uma delas, que foi famílias, né, que tiveram que criar os filhos sem os pais, porque muitos morreram na guerra ou foram para a guerra. E é interessante porque foi essa geração também, embora conservadora, embora viveu, né, assim, o progresso que teve depois da guerra. Então, depois que teve a guerra, teve um crescimento econômico mais pujante, o American Way of Life, como que era para o jeito americano de se viver. E a televisão trouxe informações, começou a chegada do homem na Lua depois, né, um pouco mais depois, foi transmitida na televisão, pela televisão. Então, a televisão foi um marco de compartilhamento de informações. Bom, então os baby boomers nasceram nessa perspectiva de um mundo pós-guerra, que tinham passado por atrocidades imensas, uma vontade de reconstrução, de fazer as coisas, de ser um self-made man, ser um homem que se faz por si mesmo e aparecer esse leão, esse lado brilhante, né? Em seguida, vem o signo de Virgem. De 57 a 71 é o signo de Virgem que por onde passa Plutão. O que significa Virgem? Qual que é o significado que pode trazer esse símbolo de Virgem, né? Os avanços de medicina que começaram a acontecer nessa época, vacina, anestesia, transplantes de órgãos, né? O cuidado com a saúde, com a alimentação começa a aparecer nessa época. Instituições como Vigilantes do Peso, desse cuidado com o cotidiano, cuidado do dia a dia, começa a aparecer. E a grande marca, né, que acontece nessa passagem de Virgem aí, então o Baby Boomer vive a transição de Leão para Virgem, tá? Essa transição dos Baby Boomers, que é considerado Baby Boomers, acontece nessa transição de Leão para Virgem. E aí começa a aparecer o computador, os computadores enormes, né? E qual o nome de computador em espanhol? Quem sabe? É ordenador, não é? Ordenador? Uma palavra virginiana, né? De ordem. Então, é interessante perceber que essa passagem aí começa a acontecer. E o que começa a acontecer nessa fase também aí de Virgem, né? Que tem a ver também com emprego, com trabalho. Começa a ter... as empresas começam a cortar funcionários. Então, aquela geração anterior que vivia a estabilidade do trabalho, um trabalho que você entra e sai, né, quando morre, né, você entrou como estagiário e sai depois da aposentadoria na mesma empresa, isso começa a não aparecer mais. E começa a vir uma necessidade de especialização, que também é uma palavra virginiana aí de aperfeiçoamento. Tá? Aí de 71 a 84 é um momento que Plutão passa por Libra, tá? De 71 a 84. Então toda essa geração que nasceu de 1971 até 1984 tem Plutão no signo de Libra. O que significa isso, Luciana? Libra tem a ver com os relacionamentos, né? E Plutão vem trazer uma mudança, uma transformação nas formas das pessoas se relacionarem. E o que acontece que é marcante para o coletivo nessa época? A questão do quebra dos códigos, do que era antes indissolúvel, que é o matrimônio. Plutão em Libra traz essa mudança, esse chacoalhão na forma das pessoas se relacionarem. Então começam a aparecer os divórcios, a mudança radical nessa instituição casamento acontece nessa época. E é justamente nessa transição de Virgem para Libra que é a marca da geração X. A geração X é bem nessa época, de mudança de Virgem para Libra. Então, as crianças nasceram nessa época, são as primeiras crianças que vivem essa experiência de pais divorciados, pais separados,
legalmente separados, né? E isso traz uma mudança da maneira que é visto a família, os relacionamentos. É uma mudança radical em relação a isso. E a gente tinha visto a parte de comunicação, que a gente falou lá que em Leão aparece a televisão, em Virgem começa a aparecer o computador, e a geração que vem depois de Libra é a parte das trocas, né, da socialização. Então é videocassete, videogame, são as primeiras gerações de videogame, vem nessa época de Libra, né? E depois, qual que é o próximo signo depois de Libra? Quem sabe qual que é a ordem zodiacal aí? Escorpião. Tá? Então, de 1984 a 1995, Plutão passa por Escorpião. Então, Plutão passa pelo próprio signo que ele rege. E é interessante que Escorpião, né, tem a ver com esse lado de aprofundamento, de pesquisa, mas também tem a ver com a parte dos órgãos sexuais, relação sexual. E o que aparece que modifica o jeito também das pessoas se relacionarem sexualmente? A AIDS. Então, a AIDS vem bem nessa época e gera uma mudança no comportamento sexual. E nas questões de... isso é falado, então, questões tabus são faladas, começam a ser faladas, trazem, né, uma perspectiva diferente na forma de se perceber as relações sexuais. E esse aprofundamento que Escorpião traz, porque nada de Escorpião é superficial, vem com o advento da internet. Então a internet começa aí a se desenvolver, né, de uma maneira incipiente ainda, de 84 para 95. Eu lembro que eu estava nessa época, 94 foi quando eu entrei na faculdade, e tinha 94. Então ia ter uma palestra na Poli, né, no centro de Centro de Computação, alguma coisa, não lembro qual que era a sigla, mas era lá na Poli, ia ter uma palestra, e eu lembro de ter ido nessa palestra, recém-entrada, né, bichete na faculdade. Então eu estava lá na Poli vendo a palestra, e o pesquisador falava assim, olha, está sendo desenvolvido um novo protocolo da internet que chama HTTP, e ele vai permitir que você, por exemplo, entre no computador e veja todas as obras de arte do Louvre. E, gente, isso era uma coisa tão surreal em 94, porque a gente estava falando de DOS, a gente estava falando da tela verde, estava falando de ter que digitar os códigos, não tinha o Windows estava começando. Então, é uma coisa tão distante, e agora a gente vê isso tão presente na nossa vida. Tá? Então, o Escorpião trouxe essa parte da internet acontecendo mais. Depois, então, o ciclo, né, Plutão acabou o ciclo em Escorpião e entrou em Sagitário. Então, quem nasceu de 1995 a 2008, nasceu com Plutão em Sagitário. Sagitário fala do estrangeiro, fala de outros idiomas, fala de você ter uma percepção de que você não está mais sozinho no mundo, que tem outras pessoas, tem outras questões. Então a gente vê, a partir de 95, novas políticas internacionais, a globalização, forma aí a Comunidade Econômica Europeia em 92. Então vocês veem que são movimentos que vão sendo sentidos por todos nós, porque é um movimento da humanidade, do coletivo. E aí, em Sagitário, o que começa a aparecer? Qual que é nessa época, né, de 95 a 98, são os chamados nativos digitais. São pessoas que já nasceram com a internet estabelecida, com a internet disponível. Então, realmente, não tem mais barreira, não tem mais longe, não tem mais distante, porque a internet conecta tudo.
Então, os nativos digitais que nasceram aí sob os auspícios aí de Plutão em Sagitário, já trazem isso de uma maneira tão mais fácil, tão mais integrada, né? Não tem essa fronteira mais. E aí a gente pode falar que o novo idioma que Sagitário, que Plutão em Sagitário traz, é a questão da programação, né? De você entender essa linguagem do computador, de entender como que se conecta esse mundo que não tem mais fronteiras, não tem mais o que é longe e o que é perto. E finalmente a gente fechou aí 2023, né? Com Plutão em Capricórnio. Plutão em Capricórnio ficou de 2008 a 2023. E ele trouxe pra gente o quê? Trouxe pra gente muitas mudanças na estrutura do poder. De como que esse poder é estruturado. E essa é uma das grandes questões que a gente pode falar em termos profissionais, porque se a gente fala que o conhecimento, que a informação é poder, hoje a informação está disseminada. E hoje, se a gente pensa dentro de uma empresa, às vezes a moçadinha que está entrando como estagiária, né, são os estagiários aí entrando, o pessoal aí da geração Z, eles ensinam os mais velhos e muitas vezes eles estão muito mais preparados para a mudança, para coisas novas. Então a gente teria que ver. Então esse é na verdade, é o recado que eu queria deixar sobre esse tema, né? A gente não tem que olhar por idade, tem que olhar por mentalidade. Os ciclos planetários mostram que a gente vai precisar se adaptar ao que está acontecendo. E agora, Plutão está em Aquário. Aquário fala sobre inteligência, fala sobre ir além do que a gente conhece. Então tem a ver com tudo que a gente está vendo de inteligência artificial, a gente vai ver um crescimento exponencial, que a gente não tem nem ideia do que vai vir. E diferente, né, do que foi a internet, que a gente tinha que pagar a internet, pagar o acesso, a inteligência artificial está aí gratuita. Como eu disse para vocês, minha mãe fez aí a imagem de Jesus com as ovelhas, né, com o pastor, pelo celular dela, sem conhecer nada de programação, sem conhecer nada do que está por trás. A gente vai ver uma mudança muito grande em relação a como que a gente se relaciona com o trabalho, como que a gente se adapta a uma nova circunstância que vai aparecer. Isso tem a ver com a questão prática do nosso dia a dia, tem a ver com essa corrida espacial, que Aquário é o céu distante. Então a gente vai ver muitas coisas acontecendo, a gente está vendo provavelmente o homem vai voltar à Lua aí em breve, e todo o preparo que está sendo feito para ir para Marte. Então isso vai ser muito, muito visível nos próximos anos. E Aquário Plutão vai ficar em Aquário até 43. Então nós veremos uma mudança muito grande na forma da sociedade se comportar. Aquário é um símbolo do coletivo, é um símbolo da humanidade. Então a gente pode dizer em termos mais abrangentes que Plutão em Aquário traz uma mudança na forma da gente se entender como coletivo. E talvez tudo que a gente está observando aí de um movimento de guerras que não estão sendo... Não estamos conseguindo fazer aí acordo sobre isso. E se a gente pensar que Aquário rege o coletivo, a gente pensa que organizações como OTAN, como Organização das Nações Unidas, né, a ONU, são instituições aquarianas. E se Plutão está em Aquário, ele vai trazer transformações nessas instituições. A gente percebe que não está sendo, né? O que adianta falar da ONU? Né? Os países não estão tão surdos a esse apelo mais coletivo. Então, Plutão em Aquário vai trazer alguma mudança. E a gente percebe isso, a gente pode não ter isso como verbalizar direitinho, não ter como ter isso com essa clareza, mas a gente tem uma sensação de que tem algo para acontecer, não é verdade?
Eu estava conversando com uma amiga minha ontem e ela falou assim, olha, meu filho com 10 anos, ele fica preocupado com o que vai acontecer com o mundo. Tá falando de que, né, ver as informações sobre o que está acontecendo em Israel, sobre a guerra na Ucrânia, que não acaba nunca, sobre outras guerras que estão acontecendo no mundo, né? Então ele com 10 anos já está sentindo isso. Então isso vai acontecer, essa mudança. E qual que é esse convite para a gente? Para a gente usar a nossa inteligência e usar a nossa capacidade de adaptação. Então, o que traz a geração de conflitos entre nas empresas não é a questão de idade, é a questão de abertura ao novo, abertura à novidade. Quem é do mundo corporativo sabe como é difícil mudar um sistema dentro da empresa. E a gente vê essa dificuldade de ser uma pessoa baby boomer ou ser uma pessoa da geração X, ou mesmo da geração Y. A dificuldade de se adaptar às novas tecnologias, ao novo jeito de fazer. A vida inteira, a vida ensina a gente que a gente tem que sempre se adaptar ao novo. As estações do ano mostram isso pra gente, tem o dia e a noite. A gente nem precisa ir lá para Plutão para saber disso, que a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. Olhar um pouco mais à frente, conhecer esses trânsitos, né? Esses ciclos planetários mostram o caminho que a humanidade está indo. Isso ajuda a gente como profissional, como empresário, a verificar onde a gente tem que investir. E a gente como mãe, olhar, porque os nossos filhos da geração alfa, aí, os nascidos depois de 2010, vão viver um mundo muito diferente do nosso. O quanto a gente está preparado para educá-los para esse mundo que as mudanças vão ser cada vez mais exponenciais. A gente está preparado para isso? Ou a gente está pegado a alguns padrões, alguns vieses do nosso modo de ver o mundo. E Plutão em Aquário vai dar uma chacoalhada na forma da gente se reconhecer como humanidade. As mudanças climáticas estão aí para mostrar que está todo mundo no mesmo barco. Não adianta você ter muito dinheiro, muita educação e tá sujeito a esses extremos climáticos que a gente está vivendo. Então, o convite vai ser para a gente olhar como uma humanidade de uma maneira muito mais profunda e muito mais abrangente. Vamos junto nisso? A gente vai ver aí grandes mudanças nos próximos anos. Muito obrigada pela companhia de vocês. É sempre um prazer estar aqui compartilhando esses conhecimentos. Obrigada e até a próxima sexta-feira para mais um café astrológico. Muito obrigada!